Olá, alunos do sétimo ano do Sítio 2. Para essa semana eu preparei uma videoaula cujo tema é Brasil, Fronteiras e Regiões. E eu vou começar falando sobre 3 conceitos que já foram trabalhados em sala de aula com vocês. São os conceitos de território, estado e país. O território é mais simples de entender. Ele é um espaço geográfico delimitado cuja existência se deve a alguma relação de poder sobre esse lugar. Algum grupo controla uma área da superfície terrestre. Então isso é um território, uma área delimitada onde alguém controla. Em geral, controlada por que a gente chama de Estado. O que é um Estado? Ele pode ser definido como um conjunto de instituições públicas que estão inclusos um governo, instituições públicas como hospital, escola, Câmara de Vereadores, secretarias, órgãos que administram um território. Ou seja, o território existe porque alguém o controla, no caso, o Estado. E o que é um país? Um país nada mais é do que a junção entre um território mais um Estado soberano. Então a gente tem um território que tem um Estado soberano que controla isso. O que é um Estado soberano? Soberania tem o fato de que alguém tem o poder, o Estado tem o poder, é o poder mais alto existente do país a nível político e jurídico, para conseguir controlar essa região, esse lugar. Essa soberania também, a nível mundial, tem a ver com o reconhecimento de outros estados com relação a eles. São iguais. Iguais o quê? Cada estado controla uma região do planeta, formando, ou seja, temos vários países. E uma das maneiras de ser reconhecido como um país é ser membro da Organização das Nações Unidas. Olha, aquele lugar é um país, faz parte da ONU. Agora eu vou trabalhar um tema para que não fique confuso. Ah, professor, mas e o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro? Aí, nesse caso, é um estado no sentido territorial. O Brasil é uma federação, Tem o governo federal, mas para melhor administrar foram criados regiões menores dentro do Brasil, territórios menores que formam o Brasil, que são os estados, que no caso são 26 estados e um Distrito Federal. O Distrito Federal é onde está a capital do país, Brasília. Ela é regida direto sobre o governo federal. E os estados ajudam a administrar o país. Então você tem o presidente a nível federal e o governador a nível estadual. Só isso? Não. Dentro dos estados tem as unidades que chamamos de município. No caso, Taubaté. Taubaté também tem uma administração municipal para cuidar do território da cidade de Taubaté. Então, o município mais estado ajudam a organizar e a planejar e a controlar o país Brasil. Ok? Agora vamos falar um pouco do tamanho do território brasileiro. Aqui está o Brasil, verde claro. Eu vou contornar aqui o Brasil, para a gente ficar claro aonde está o território brasileiro. Ele está aqui. E esse é um mapa, mundi ou planisfério, aonde todo o planeta, a superfície do planeta Terra é mostrado, exibido. Em termos territoriais, o Brasil é o 5º maior do mundo. Só perde para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Somos um país muito grande. Para você ter uma ideia, a Europa, se a gente descontar o território russo, que é essa parte aqui do mundo, cabe toda dentro do Brasil e ainda sobra espaço. O território brasileiro é maior que toda essa parte da Europa. Lembrando que essa parte laranjinha aqui da Rússia não entra. Tudo isso cabe dentro do Brasil. Vamos ver. Olha aqui a distribuição dos países ocidentais, Na Europa, todos no Brasil. Itália, Suécia, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Noruega, Reino Unido, Grécia, Suíça,
Bulgária, Hungria, Finlândia, Islândia. Todos esses países cabem dentro do Brasil e sobra espaço. As dimensões do território brasileiro são de 8.515.767 km², segundo o IBGE. E o Brasil sempre teve esse tamanho? Não. Ele começou a ser colonizado, explorado pelos portugueses no litoral, né, na costa leste. E ao longo dos anos, né, centenas de anos, foi expandindo para o oeste. Eu coloquei aqui 2 mapas do Brasil. Um de 1846, do Brasil Império, né, mostrando os limites. Olha que o sul ainda, no Rio Grande do Sul ainda não tinha seu contorno. Falta um pedaço do Acre, um pedaço do Amazonas. E o outro mapa do início da República, já com um contorno um pouco mais parecido do que a gente conhece. Mas ainda falta um pedaço aqui da região norte. Até chegar os contornos atuais. Então nós temos o Brasil, as regiões, segundo o IBGE, de 1988. No início do século XX, o Brasil chega, né, nos limites que são definidos até hoje. O Brasil atualmente é dividido em 5 regiões: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, como a gente já viu em aula. E agora a gente vai falar um pouco das regiões, né? A região norte é a maior em território e envolve 7 estados: Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Rondônia, Amazonas e Acre. Depois a gente tem a região nordeste, que envolve 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. No interior do Brasil, a região centro-oeste, essa aqui meio alaranjada: Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. A região sudeste, composta pelo nosso estado, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E por fim a região sul, que engloba 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, espero que tenham gostado da aula. E se vocês estiverem me vendo meio de lado, é que talvez vocês precisem estudar mais. Não só geografia, mas todas as disciplinas. A gente se vê por aí. Tchau!